Irmãos, essa figura que vocês estão vendo é algo que está pintado no vidro da minha sala aqui em casa. Ela foi pintada pela Lênia, mas o artista dela foi um artista de cenas bíblicas e foi numa Bíblia que a gente achou. E por que eu estou usando essa figura na devocional de hoje? Porque ela é interessante. Não sei se você consegue perceber, ela, numa mesma pintura, ela junta duas cenas bíblicas, dois momentos de Jesus. Ele está andando sobre as águas, e os discípulos ali olhando para ele espantado. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro barquinho também com discípulos. Você está vendo só um, por causa do tamanho, mas no nosso vidro você vê mais discípulos. E eles estão com a rede de pesca na mão. Então, lembra aquele momento da pesca maravilhosa em que Jesus ordenou eles lançarem a rede para o outro lado. E aí agora, inspirados na pintura, vamos aos textos bíblicos dessa devocional. Primeiro, eu coloquei um título para a devocional: Jesus na superfície e na profundeza. Aí o primeiro versículo: Jesus foi até aos discípulos caminhando sobre o mar. Marcos 6:48. E o outro verso: Jesus disse a Pedro: avance para as águas mais profundas e jogue as redes. Pedro fez isso e pegou tanto peixe que as redes se arrebentavam. Aí agora, para a nossa devocional, nessa exposição do slide, eu coloco os dois, tanto a figura do vidro aqui de casa, tendo no centro Jesus, como também os versos que foram falados e o título dessa devocional. Começando por essa questão de Jesus caminhar sobre as águas. Isso nos mostra que Jesus tem poder, controle sobre a superfície do mar, do rio, das águas. Ele caminha sobre as águas porque ele precisa se encontrar com seus discípulos. Jesus é aquele que tem o controle daquilo que nós vemos. Pode ser algo de maior força, como o mar bravio, uma grande tempestade, como também um rio calmo, em paz. Jesus está no controle. Passando isso para a nossa vida, Jesus tem o controle da nossa vida naquilo que nós vemos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós falamos e os outros ouvem, superfície, aparente, visível, naquilo que nós agimos, fazemos, a vida que nós levamos, as pessoas também veem isso, veem o nosso testemunho. E Jesus tem poder para nos ajudar nessa vida visível, da conversa, da fala, da proclamação e também na vida prática, nas ações, nas decisões, naquilo que a gente vive no dia a dia. Jesus pode trabalhar isso em nossa vida. Não é à toa que a Bíblia fala que a boca é que confessa Jesus para as outras pessoas. Nós fizemos isso na hora da nossa profissão de fé e o batismo, e nós fazemos isso também a cada vez que nós nos reunimos. Nós proclamamos de uma maneira muito visível, audível, o Evangelho de Jesus. E Jesus pode, quer e trabalha nessa superfície. Ele tem esse controle.
Mas também, lembrando o outro versículo, quando ele diz para Pedro jogar as redes, essas redes elas vão para o profundo, elas vão para a profundidade do rio, do mar, e lá elas encontram esses peixes, muitos peixes. Essa é a parte interior da nossa vida. Jesus não trabalha só a parte superficial, mas Jesus trabalha a parte também interior da nossa vida. E olha, ele quer trabalhar primeiro na parte interior, na profundeza, na parte não visível. E essa parte é a parte onde a gente vê tanta riqueza. Essa parte é a parte onde nós podemos mergulhar e cada vez mergulhar mais fundo. É nessa parte que nós encontramos a verdadeira riqueza, a verdadeira abundância da vida, aquela riqueza que Paulo fala, profundidade da riqueza e da sabedoria, isso em relação a Deus e a sua obra, o seu amor. Então, Jesus também tem esse poder, essa vontade de trabalhar o nosso interior. E sabe de uma coisa? Em primeiro lugar, porque é um trabalho de dentro para fora. Primeiro dentro, primeiro lá na profundeza. E como existe um potencial, uma riqueza tão grande nessa profundeza, porque o próprio Jesus falou que aquele que vai a ele como a água viva pode ter dentro do seu peito, do seu interior, uma fonte a jorrar, uma fonte inesgotável, uma fonte que nunca vai se esgotar, terminar, acabar, secar, mas também uma fonte que cada vez mais acaba trazendo novidades e cada vez mais parece que a água é mais abundante, mais rica e mais preciosa. Essa é a palavrinha de hoje dessa devocional. Jesus na superfície da sua vida, naquilo que os outros veem, porque, na verdade, Jesus está no seu interior, na profundeza, e você tem deixado ele trabalhar cada vez mais em sua vida aquilo que ele quer mostrar de tão rico que ele pode trazer para você. E depois disso, depois que ele tiver trabalhado esse interior dessa maneira, ou depois não, ou quando ele estiver trabalhando dessa maneira, sabe quem vai perceber isso? As outras pessoas, porque elas vão ver na sua palavra, nas suas ações, naquilo que é visível, eles vão ver esse Jesus. E eles vão dar glória a ele, ao Deus Pai, ao Espírito Santo